Sem brincadeira, Goku foi solado de novo. E a pergunta que não quer calar é: como o Granorá vai ser derrotado? Será que tem alguma forma de derrotar esse Cerealojin? É Seraldin, né? Isso. E por que Goku não consegue vencer o Granorá? Bom, pelo menos não até agora. E essas e outras dúvidas que nós temos, nem com o instinto superior ele venceu. Então vem comigo nessa análise. Fala pessoal, vocês estão sussa? Panela Nerd no ar mais uma vez e o cenário mudou? Subi de fase. Brincadeira, o outro cenário tá ocupado no momento, então precisei usar esse aqui, joia? Mas sem enrolação, vamos ao que interessa. O último capítulo 73 de Dragon Ball Super trouxe reviravoltas e trouxe umas coisas muito interessantes pra gente. A gente tá acostumado a ver o Goku dar um show quando ele utiliza a técnica do instinto superior, não é mesmo? Só que dessa vez a coisa está saindo pela culatra. É fora de sério. Sem falar que isso até preocupa a gente, fãs de Dragon Ball. Pô, caramba, o Goku tá apanhando? Como assim? Pô, meu, ele é o protagonista da série? Me gatilho Goku e feio agora? Mas a gente tem que entender, né? Convenhamos, o Granorá não é qualquer um. Ele atualmente é o personagem mais forte da franquia de Dragon Ball. E esse capítulo de Dragon Ball 73, eu vou falar pra vocês que eu gostei muito já da forma como ele começou. Fazia tempo que a gente não tinha tanta página só de pancadaria. Sério, não tinha espaço nem pra balão de conversa dessa vez. E olha que Dragon Ball sempre tem conversa. Foram ao todo 12 páginas só de pancadaria e porrada. Goku contra Granorá, muito bem elaboradas. Até parecia que a luta tava de igual para igual em alguns momentos. Isso me lembrou também a saga do Torneio do Céu, quando o Goku começou a luta com ele e foi um monte de pancadaria ininterrupta, sem conversa nenhuma. Isso é muito legal, ainda mais vindo de Dragon Ball do estilo que é. Por falar em Cell, o Goku tenta até dar um Kamehameha queima-roupa no Granorá. Isso é igualzinho que aconteceu na saga do Céu. É legal essas coisas. Só que o tiro acaba saindo novamente pela culatra, porque o Granorá chegou a tomar um impacto, mas não foi com força total. Acontece que bem em cima da hora o Granorá conseguiu atingir outro ponto vital do Goku, fazendo com que ele perdesse a transformação novamente de Super Saiyajin Blue dessa vez. Na boa, cara, tem até gente chamando o Granorá de Dragon Ball como o novo Neji do Naruto, pelo fato de atingir os pontos vitais do personagem. Parece que não há brechas para esse guerreiro Granorá que não seja explorada por ele. Não foge nenhum aspecto disso. E deve ter muito fã pistola com Dragon Ball agora falando, pô, como é que pode uma coisa dessa? O instinto superior não funciona. Mas vale lembrar uma coisa, gente. O Goku, essa técnica do instinto superior é recente, é bem recente. E o Goku estava tentando usar transformado em Super Saiyajin Blue, que se torna muito mais difícil. E o leque de técnicas e habilidades do Granorá parece que não acaba. Cada episódio, cada capítulo de página a gente vê uma coisa nova. Quer dizer, nova não, de outro personagem. Eu acho que aquele upgrade que ele teve com as esferas do dragão do planeta cereal deram muitas habilidades com ele, levando em consideração o tempo de vida dele e talvez ele conseguisse aprender. Teve dado um momento do capítulo que ele chegou a dar até uma técnica igualzinha do Moro, sabe aquela que explodia do chão energia e atingiu o Goku, fazendo ele recuar e ter que usar o teletransporte para poder ir até onde está o Vegeta para poder dar uma respirada. E o Vegeta até zoou ele, ó. Aí, aproveitando que ele já estava perto do Vegeta, o Vegeta explica para ele que havia descoberto a real origem do personagem que eles estavam enfrentando e que era uma raça muito poderosa com seu olho direito, que isso nós já sabemos, e que o Freeza viu isso como uma ameaça e você sabe, né? Freeza viu a ameaça e já sabe o que ele faz. Se teleportando de volta para o campo de batalha, a aposta do Goku é essa: Goku instinto superior completo. Dessa vez fica mais fácil. E o Granorá fica até um pouco mais receoso porque sumiu todos os pontos de fraqueza do Goku ali. E o Goku já estava numa vantagem. Aí sim a gente vem a reviravolta que eu comentei nesse vídeo. O Goku começa a dar uma surrinha nele. E aparentava estar no controle total da batalha. Mas uma coisa começa a aparecer de certa forma estranha. Não pro Goku, e nem pra gente que tava lendo o mangá, mas sim pro Vegeta. O Vegeta disse que parece que o Ki do Granorá, apesar de estar apanhando com alguém utilizando o instinto superior completo, não tá abaixando muito o Ki dele. É aí que o Vegeta percebe que existe uma outra presença ali próximo, e era também semelhante a de Granorá. E aí que é revelado pra gente que o Granorá havia dividido sua energia em duas, utilizando um clone para poder estar lutando com o Goku. Pô, mano, esse cara é incrível. Uma coisa que eu falo pra vocês que eu gosto muito do Dragon Ball Super, apesar de não ter agradado muitos fãs de carteirinha dos antigas, mas uma coisa que vocês não podem negar, que vocês que estão assistindo,
é que o Dragon Ball Super traz lembranças desde lá do Dragon Ball Clássico, passando pro Dragon Ball Super em determinados momentos de Dragon Ball Super. Eles trazem isso de uma forma muito legal, seja com o Kaioken, seja com alguma técnica. É muito legal essas coisas. E aqui não foi diferente. Pô, a gente relembrou aquela técnica de duplicata, que a técnica consiste assim, você vai e se divide. Só que o problema dessa técnica é que a sua energia, ela também se divide por igual. Se dividiu em duas, vai ser duas vezes dividida. Em três, por aí sucessivamente. E Granorá havia feito isso. Gente, galera, vocês têm ideia da força desse carinha? Pô, se ele se dividiu desse jeito e deu um trabalhão pro Goku, imagina ele agora que ele tá completo. Vale lembrar que essa técnica, a primeira vez que ela foi utilizada, foi no 23º torneio de artes marciais lá em Dragon Ball, onde o Tenshinhan utilizou ela para enfrentar o Goku. Outro personagem que usa bastante dessa técnica, usava, né? É o Piccolo. Ele sempre se dividia em dois para poder estar utilizando suas técnicas contra si mesmo e treinando e assim aprimorando cada vez mais. E aí, galera, não teve jeito, né? Depois que o Granorá acabou se juntando de volta, ele aproveitou um momentinho mínimo de distração do Kakaroto e também percebeu que o instinto superior completo do Goku, ele tinha um prazo de tempo para ele utilizar e já estava se esvaindo. Ele simplesmente utilizou um golpe bem no coração do Goku, parecia aquele golpe de uma polegada do Bruce Lee, e atirou o Goku para longe. Aí se alguém tava com dúvida de que o Goku tava sendo solado, dessa vez ele não foi solado, ele foi varrido do chão. Varrer o chão Goku, galera. Pode até ser que eu tô feliz, vocês vão ficar bravos comigo, mas não tô feliz com isso não, eu gosto muito do Goku. Prefiro Vegeta. Mas no caso disso, eu tô feliz pelo personagem que o Akira Toriyama trouxe pra gente. Pô, o Granorá, a primeira vez que ele apareceu, eu pensei, que é esse babaca aí? E ele se mostrou um personagem de uma construção muito bem elaborada. Eu tô gostando dele muito mais até do que do Moro da saga anterior. E antes que vocês falem, pô, mas mesmo assim que o Goku ainda tava no instinto superior, ele não podia ver algum ponto vital dele. É pura lógica, o coração nosso é um ponto vital. Ele podia ter dado um chute no saco do Goku também. É um ponto vital também. E o episódio acaba com o Vegeta entrando em cena e assumindo a frente de batalha contra o Granorá. Só que vocês sabem, o Vegeta é diferente. Ele promete matar o Saiyajin, o último Saiyajin que existe na galáxia. Porém, eu tenho minhas dúvidas, já que o Vegeta de anti-herói tá mais pra mocinho do que anti-herói agora, né, na atualidade. Galera, Dragon Ball tá muito legal, o episódio tá da hora, tá bem elaborado, a parte das primeiras páginas de luta, eu li ela, tá muito legal. Pra quem acompanha Dragon Ball deve até lembrar daqueles barulhinhos de energia, ou os movimentos de ataque de Ki, essas coisas. Pô, tá bom demais. Mas agora a única coisa que não é boa é ficar esperando o mangá sair de novo, né, gente? Vocês têm ideia das possibilidades que essa luta do Vegeta contra o Granorá pode ter? Vale lembrar que ele passou por um treinamento duro com o Bills. Então a gente não sabe o que mais ele pode ter aprendido de técnicas. Sem falar que ele já tem uma gama maior de técnicas que ele aprendeu antes da luta contra o Moro também. E eu acho que ele vai utilizar contra o Granorá. E eu tenho certeza que o Granorá também vai utilizar mais técnicas novas da qual a gente nem viu ainda. Assim como eu não vi o like de vocês nesse vídeo, hein, galera? Pô, eu tô treinando arduamente aqui junto com o Goku e o Vegeta e eu quero o like de vocês. Esse like ajuda muito esse canal a crescer, gente. Vocês não têm ideia. Sem falar que vocês precisam estar se inscrevendo e ativando o sininho. Não tô mandando não, hein? Mas eu só tô fazendo um simples pedido pra vocês, porque assim vocês não vão perder todas as análises que eu tô fazendo. Aliás, eu só avisando vocês, as análises de mangás que eu costumo fazer, Jujutsu Kaisen, o anime de Boku no Hero, esses daí, eu dei uma pausa agora, porque eu tô fazendo umas análises da série Loki. E eu tô meio abarrotado, eu tenho um curto período pra ficar fazendo os vídeos. Não é desculpa que eu tô dando, eu vou fazer todas essas análises pra vocês, beleza, galera? Galera, mais uma vez, 1000 inscritos, 1100 inscritos, não é mesmo? Obrigado de coração por cada um de vocês. E vocês que não se inscrevem, não se inscreveram e vocês têm seus motivos, muito obrigado também pelo tempo que vocês tiraram pra poder estar me assistindo, viu? De coração, valeu mesmo. E eu tenho uma pergunta, momento pergunta pra vocês do vídeo é: qual personagem de Dragon Ball vocês mais gostam? Valendo desde Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT também e Dragon Ball Super. Comenta aí, eu quero saber qual personagem que vocês mais gostam, beleza, galera? Vamos torcer pro Goku levantar aí, que ele tá mais quebrado que a arroz de terceira. Já falei demais, vou deixar uns vídeos pra vocês darem uma olhada nos cards aqui em cima, aqui embaixo, né, quer dizer. Um grande abraço pra vocês de Wakanda nesse friaca do caramba que tá vindo aí. E eu não vejo a hora de Bleach
voltar, porque a gente vai poder ver a Bankai Master e a Yamamoto esquentando tudo de uma vez. Eu acho que vai chegar até o verão, vai até trazer o verão pra gente aqui no Brasil, não é verdade? E, gente, fiquem com Deus. Até mais.